Olá pessoal, vamos então aqui a nossa correção da prova de bloco, né? Ciclo 2. Aqui eu deixei essas tabelinhas como suporte para vocês aí realizarem a prova, né? Então quando houver necessidade a gente volta aqui nesse slide para a gente ter ela como suporte. Então vamos lá. A questão número 1. A questão número 1 diz assim, ó. No mês de setembro de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo na área do pré-sal, no Brasil. O volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. Né? Então aqui tem a página que é a fonte da informação, ok? De acordo com essas informações, em setembro de 2011, a produção diária em metros cúbicos, então ele está pedindo a resposta em metros cúbicos, né? Atingida pela Petrobras na área do pré-sal no Brasil foi de 20.511. Essa é a afirmação. 20.511 metros cúbicos. Bom, pessoal, aqui são duas informações que tem que ficar atento, né? A produção diária, então, é 129 mil barris de petróleo. Cada barril é 159 litros. Então, aqui o cálculo seria 129 mil barris multiplicado pela capacidade de cada barril, que é 159 litros. Né? Isso aqui vai me dar um total de litros aí nessa produção diária. Então, o resultado aqui dessa multiplicação seria 20 milhões 511 mil litros por dia, né? Como a minha resposta eu estou procurando em metros cúbicos, veja, de litros para metros cúbicos, ó, de litros para metros cúbicos, tá nesse sentido aqui, ó. Tá? Então você vai dividir por 10 elevado ao cubo, né? Ou seja, dividir por 1000. Então você vai pegar esse valor, divide por 1000. Como aqui tem 3 zerinhos, eu posso cancelar com esses 3 zerinhos, né? Fica 20.511 metros cúbicos como resposta. 20.511 metros cúbicos, porque essa transformação aqui me fez chegar a esse resultado. Ok? Dividi por 1000, deu 20.511 metros cúbicos. E aí, a alternativa é verdadeira. Questão 2. A caixa d'água de uma casa tem a forma de um paralelepípedo reto ou retângulo e possui dimensões externas, comprimento, largura e altura, de respectivamente 4, 3 e 2,5 metros. Essa caixa d'água, então, possui a capacidade de 3.000 litros. Ele está afirmando que essa caixa d'água tem 3.000 litros. Bom, como as medidas foram dadas em metros, aqui diz que a capacidade de um paralelepípedo é o produto de suas três dimensões, né? Então, o volume você vai multiplicar o A pelo B pelo C. Então, o volume você vai multiplicar aqui, está em metros, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2,5. Então, 4 vezes 3 aqui dá 12, 12 vezes 2,5 dá 30 metros cúbicos, né? Porque aqui é metro, metro, metro. Se eu multiplicar aqui vai dar metro cúbico. Se o volume é 30 metros cúbicos e eu quero passar para litros, para confirmar, a transformação aí você tem que multiplicar por 1000, né? Só você olhar a tabelinha lá. Aqui, ó, você vai transformar metro cúbico para litros, né? Você vai multiplicar por 1000, tá? Conforme a tabelinha estava explicando aí. Então, multiplica por 1000. 30 vezes 10.000 dá 300 mil litros. E ele está afirmando 3.000 litros, né? 3.000 litros. Então, se a resposta é 300 mil, a afirmação é 3.000, alternativa falsa. Questão 3. O recipiente abaixo é um paralelepípedo
e possui capacidade maior do que 5 litros. Ora, para eu passar para litros, a gente pode transformar isso aqui para metros, né? 26 dividido por 100, porque passar centímetros para metros eu divido por 100. Isso vai dar 0,26 metros. A mesma coisa que divide por 100 dá 0,12 metros. E 16 por 100 dá 0,16 metros. Como o volume é a multiplicação das três dimensões, 0,26 vezes 0,12 vezes 0,16, o resultado aqui então seria 0,26 vezes 0,12 vezes 0,16. Isso me dá como resultado 0,004992 metros cúbicos, né? Porque a medida aqui está em metros, aqui está em metros, aqui está em metros. Como eu quero saber o resultado em litros, eu multiplico por... Bom, metro cúbico para transformar em litros, eu multiplico por 1000, como a gente já viu na tabelinha de conversão. Multiplicando por 1000, essa vírgula vai deslocar 3 casas aqui para a direita, vai ficar 4,992 litros. E aqui está afirmando que é maior do que 5 litros. Bom, não chegamos nem a 5, né? Então, alternativa falsa. Questão 4. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A. Distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, aqui é a medida entre os eixos dianteiro e traseiro. Aqui está marcando 2.300 milímetros, né? Letra B aqui, altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, o encosto do piloto está aqui, o solo está aqui, eu tenho uma altura de 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, então eu quero transformar para metros, obtém-se respectivamente 0,23 e 0,16 metros. Bom, então a gente tem que fazer a conversão, né? Fazer a transformação. Como é que faz a transformação de milímetros para metros, né? A gente pega a medida, como 1 metro é 1000 milímetros, lá está lá na tabelinha, 2.300 eu vou dividir por 1000, né? Então, se eu dividir por 1000, a vírgula vai deslocar, aqui são 3 zeros, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, vai ficar aqui, ó, 2,3 metros. De cara, eu já descubro que não bate aqui com a resposta, que é 0,23 metros, né? Então, de cara, eu já vou marcar que é falso, não vou nem precisar olhar a medida B. Show? Questão 5. Alguns médicos requerem uma ingestão de água. Alguns médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros. Então, ela tinha que tomar um copo de água aqui de 150 mililitros a cada meia hora, né? Durante 10 horas que antecederiam um exame. Então, a pessoa vai fazer um exame, 10 horas antes do exame, ela tem que começar a tomar um copo de água de 150 ml a cada meia hora, né? A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Então aqui tinha garrafa 1 com 0,15 litros, garrafa 2 com 0,30 litros, garrafa 3 com 0,75 litros, garrafa 4 com 1,5 litro, garrafa 5 com 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, então ela vai comprar 2 garrafas do mesmo tipo, porque ela tem que tomar uma certa quantidade de água, procurando atender a recomendação médica, e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Então, antes de fazer o exame, ela tem que tomar essas 2 garrafas aqui. O tipo de garrafa escolhida pela paciente foi a 4, isso é uma afirmação. Será que coincide com as informações do problema, né?
Então, a garrafa 4 é 1,5 litro. Se ela teve que comprar 2 garrafas, então ela teve que tomar 3 litros. Isso é verdade ou é falso? Né? Então, a gente aqui faz as continhas. Ó. Vamos por partes. Ela vai tomar 150 ml, certo? A cada meia hora. Se são 10 horas, bom, então eu tenho que dobrar. Né? Cada meia hora, para dar 1 hora, eu dobro, são 2 vezes que ela vai beber água. Então, em vez de ser 10, ela vai multiplicar por 2, vai dar 20 vezes que ela vai beber água. Né? São 10 horas, são 20 vezes que ela vai beber água. Então, 150 ml vezes 20, se você pode fazer esse cálculo aí, 150 ml vezes 20 dá 3.000 ml, que é a mesma coisa de 3 litros. Então, se ela vai comprar 2 garrafas, 4, cada uma de 1,5 litro, 1,5 litro mais 1,5 litro dá 3 litros, é o que ela vai beber antes do exame. Então, verdadeira questão, não, tá, afirmação verdadeira aqui. Questão 6. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, nós chamamos, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Então, a OMS pede para que a pessoa não consuma mais do que 5 gramas por dia de sal. Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Tá? Então, veja, o sal de cozinha, ele tem aqui 40% de sódio e 60% de cloro, ok? A quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha, recomendada pela OMS, que uma pessoa pode ingerir por dia, será de 2.000 miligramas. Né? 2.000 miligramas. Bom, se o máximo que ela pode consumir é 5 gramas, 5 gramas. Aqui você está querendo saber, o problema pediu para ingerir por dia será de a quantidade máxima de sódio, né? Não é 40% de sódio que é o sal constituído? Né? Ou seja, o sal é constituído por 40% de sódio. Então, se você pegar a quantidade de sal que você pode consumir por dia e multiplicar por 40%, você vai obter que o valor, ó, 5 vezes 4 é 20, cortei um zerinho em cima, um zerinho embaixo, né? 20 dividido por 10 é 2 gramas de sódio, certo? Só que se eu transformar gramas para miligramas, eu vou ter que multiplicar por 1.000 conforme a nossa tabelinha lá da primeira página, né? Então, 2 vezes 1.000, 2.000 miligramas, o que bate com a afirmação que está aqui, ó. Ok? Verdadeira questão. Questão 7. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros. Né? Opa, voltei aqui. Então, veja só. Você está construindo casas, né, populares. Os terrenos, as dimensões é de 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Né? Visando a comercialização dessas casas antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio das maquetes construídas numa escala. Epa, ele me deu aqui um valor de uma escala. O que significa o valor da escala? Eu até coloquei aqui, ó, tá, para você lembrar. Significa que a cada 1 centímetro, 1 centímetro da planta, né, do mapa, no caso aqui é da planta da casa, equivale a 200 centímetros da realidade, ok? Gente, então, aqui é mesmo que eu falar que cada centímetro lá na maquete, tá? A cada centímetro na maquete é 200 centímetros na realidade. Ora, mas
Vamos passar isso para metros para a gente ver quantos metros são, porque a resposta a gente vai ter que fazer essa conversão, né? 200 centímetros é a mesma coisa se você dividir por 100 para passar para metros, 200 por 100 dá 2 metros na realidade. Então veja, o que ele está afirmando aqui para mim? As medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente em centímetros na maquete, então ele quer isso aqui, essas medidas na maquete, construída foram de 2 centímetros e 4 centímetros. Então veja, se as medidas lá do terreno, se as medidas do terreno é de 20 metros e 8 metros, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a cada 2 metros é 1 centímetro lá na maquete. Então, se eu tenho 20 metros do terreno, quantos centímetros vai dar lá na maquete? Tá? Ora, se eu dividir isso aqui por 2, tá? Porque 1 centímetro, 2 metros não equivale a 1 centímetro, se eu dividir 20 por 2, isso aqui é 10. Tá? Só que aí é que você tem que lembrar, essa medida aqui é 10 centímetros que corresponde à medida aqui, ó, da maquete. Ou então você pode pensar o seguinte, cara, se a cada 2 metros eu tenho 1 centímetro na maquete, então, ó, 2. Se eu colocar 4 metros, é 2 centímetros. 6 metros é 3 centímetros. E assim vai. Né? 8 metros equivale a 4 centímetros na maquete. Então, 4 centímetros bateu, né? Mas... Opa, fugiu aqui. Ok. Pois é, as medidas do comprimento e da largura foram de 2 centímetros e 4 centímetros. Bom, de 4 centímetros deu certo. Mas será que essa largura de 20 metros vai corresponder a 2 centímetros? Já vimos que não, né? Porque 2 centímetros aqui, ó, corresponde a 4 metros e não 20. Então, essa aqui é proposição falsa conforme está lá, ok? Questão 8. Uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a 44 minutos. Então, você está desperdiçando 2 litros a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado de água que serão desperdiçados em 4 horas será aproximadamente de 11 litros. Então, veja, ele falou um valor aproximadamente de 11 litros. Tá? Será que é verdadeiro ou falso isso? Como é que a gente faz esse cálculo, então? Ele quer o tempo de 4 horas, não é? 4 horas, se eu transformar isso aqui em minutos, eu vou multiplicar por 60, tá? O que vai me dar 240 minutos. Então você pode fazer um cálculo assim, até por proporção aqui, ó. 44. Se eu dobrar 88 minutos, vai dar o que aqui para mim? Não é 4 litros? Porque se 2 litros é 44, 4 litros é 88. Ora, se eu dobrar aqui o valor, 8 litros, isso aqui vai dar aproximadamente o dobro de 88, né? Que daria 88 vezes 2, se eu dobrar esse valor, dá 100... 2 vezes 8, 16, sobe 1, 176 minutos. Ah. E assim você vai fazendo até chegar nesse valor aproximado aqui, ó. Então, qual é uma forma mais prática e rápida de você fazer? Então, uma forma então de você fazer seria saber o seguinte: quantas vezes o 44 minutos cabe dentro dos 240 minutos? Tá? Isso é um processo de divisão, né? 240 dividido por 44. Então, isso aí vai me dar um valor aproximado de 240 dividido por 44, aproximadamente, ó, 5,45 vezes, certo?
Gente, então se 44 minutos cabe 5,45 vezes dentro dos 240, então você vai pegar esse volume de 2 litros e multiplicar por quanto, né? Vezes 5,45 vezes, é uma proporção. Tá? Então, 2 vezes 5,45, daí 10,9 litros. Tá? O que responde como verdadeiro, porque ele falou um valor aproximadamente a 11, 11 litros é aproximadamente, esse valor é 10,9, né? Então, ok, alternativa verdadeira. Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e a do seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o comprimento de seu passo, obtendo 60 centímetros. Então, ó, um passo do Pedrinho corresponde a 60 centímetros, né, de comprimento. Em seguida, observou que para ir até a casa do seu melhor amigo, ele deveria dar 3.000 passos. Nossa, 3.000 passos. Considerando iguais todos os passos do Pedrinho, né, ou seja, está dando passos iguais, a distância entre a dele e a casa do seu melhor amigo é de 2,8 quilômetros. Então a gente tem que fazer uma conversão de escalas, né? Então veja, se um passo é 60 centímetros, 3.000 passos, você quer saber a distância, né? Então basta você multiplicar os 60 por 3.000 passos. Ó. 60 vezes 3.000 passos, cada passo é 60 centímetros, né? 6 vezes 3, 18. E mais 4 zeros. Dá 180.000 centímetros, certo? Então, 3.000 passos aí entre as distâncias das casas é 180.000 centímetros. Só que ele quer a resposta, a afirmação está em quilômetros. Então, é óbvio que você vai ter que transformar centímetros para quilômetros. Né? E se a gente for observar aí lá na tabelinha, lá do início, galera, como é que a gente transforma centímetros para quilômetros? Ó, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, basta você fazer o que aqui agora? Dividir 180.000, né? Você vai pegar lá 180.000 centímetros, você quer passar para quilômetros, você vai dividir por 10, 5 vezes, né? Então seria 100.000, né? Porque são 5 zeros. Porque 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 5 vezes, se você pegar lá, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, vai dar 10.000. Então você vai dividir 10.000, não, desculpe, 100.000. Você vai dividir 180.000 por 100.000. Corta 3 zerinhos, mais um zerinho com mais um zerinho, ficou 18 sobre 10. Isso dividido vai dar 1,8 quilômetros. Aqui está afirmando 2,8, que torna a afirmação falsa. Beleza? Questão 10. Analisando a equação do segundo grau, x² menos 2x mais 1 igual a 0, podemos afirmar que ela possui uma única solução real. Deixei a fórmula de Bhaskara aqui, caso houvesse necessidade, né? Mas uma solução real, pessoal, só lembrando aí, uma solução real ocorre quando o discriminante delta vale 0, né? Lembram disso? Está lá nas atividades feitas. Então, bastava pegar esse valor do discriminante aqui dentro da raiz, ó, e verificar se dá 0. Se der 0 é porque você vai ter somente uma solução, não precisa nem terminar a equação, tá? Então, vamos lá. Quem é o coeficiente A aqui? O coeficiente A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 1, ok? Então, vamos lá. B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 4 menos 4.
o delta é zero, então é verdadeira a afirmação, porque quando o discriminante é zero, você só tem somente uma única solução. Não precisaria nem terminar de resolver a equação, tá? Questão 11. Observando as medidas dos hidrômetros abaixo, podemos afirmar que o consumo entre as duas leituras foi de 16 mil litros. Bom, eu falei que nas medidas dos hidrômetros você vai calcular apenas a parte dos números de preto, né? Então a leitura atual, que é a mais atualizada, é 168. A leitura anterior, né, a inicial, é 152. Subtrai uma medida pela outra, então 8 menos 2 é 6, 6 menos 5 é 1, 1 menos 1, 0. Isso aqui dá 16 metros cúbicos. Quer dizer que se 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 16 vezes 1.000 vai dar 16 mil litros, o que torna a afirmação verdadeira. Ok? Questão 12, vamos lá. As tabelas abaixo são anexos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos relativos aos preços sobre o consumo da água em Goiás. Não, a questão anterior e essa questão faz parte daquelas aulas de trilhas que eu falei para vocês que iriam entrar nessas avaliações, ok? Então, se uma residência na categoria normal consumir em um mês 23 mil litros de água, gente, 23 mil litros de água é a mesma coisa de 23 metros cúbicos, né? Se você divide por 1.000, você acha em metro cúbico. De água num bairro que já oferece serviço de rede de esgoto. Então, oferece, tá? Então, a rede de esgoto entrou nessa conta. O valor que será pago, desconsiderando os impostos, será de R$ 320,14. A gente vai ter que olhar a tabelinha para ver isso. Bom, eu estou consumindo 23 metros cúbicos. Olha 23 metros cúbicos. Eu estou na residencial normal, não estou? Então eu já estou pagando isso aqui, ó. 14,64, porque ele fala categoria normal. Então eu já estou pagando qual valor? 14,64. Vamos colocar aqui então, fixo R$ 14,64. Só que, além desses 14,64, eu gastei 23 metros cúbicos, que está nessa faixa aqui, ó. Beleza? E aí, a água aqui dá R$ 7,09 por metro cúbico. Olha, galera, R$ 7,09 por metro cúbico, eu vou multiplicar pelo valor do metro cúbico. Quanto que custa quantos metros cúbicos eu consumi? Não foi 23 metros cúbicos? Então, 7,9 vezes 23, isso vai me dar como resultado, tá? Você vai fazer as continhas aí, 7,09 vezes 23 metros cúbicos. Isso vai dar R$ 163,07. Isso aqui é a água que você consumiu de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Tá? R$ 7,09 multiplicado por 23 metros cúbicos, ok? E aí, o mesmo valor está aqui na rede de esgoto, R$ 7,09. Tá? Isso aqui, ó, é por metro cúbico também, como a água é por metro cúbico. Então, o esgoto é o mesmo valor, você vai chegar ao mesmo valor, 163,07, esse aqui é o esgoto. Tá? E mais esse valor fixo aqui, ó, 14,64, R$ 14,64. Se você somar essas três medidas, né, esses três valores, ó, 163,07 mais 163,07 mais R$ 14,64, tá? Você vai chegar num resultado de R$ 340,78, tá? Isso aqui me dá como a alternativa falsa, né? Porque ele está afirmando 320,14, mas nós vimos que deu 340,78. Beleza? Questão 13. ETA significa estação de tratamento de água e ela capta a água apenas dos rios
ou fonte superficial. Não é verdade, isso aqui é falso. Por quê? Porque a estação de tratamento ela pode também captar água de nascentes do lençol freático, ela pode captar água da parte interna da terra, né, para fazer o tratamento também. Então, essa seria a primeira ponta que não bate aqui com a informação. O nível de purificação das águas em uma ETA varia de acordo com a necessidade de seu uso e sua finalidade em cada indústria e empresa. Também não é verdade. Além de atender a necessidade da indústria e da empresa, também se atende à necessidade das residências, tá? Então a ETA ela atende a toda a sociedade com seus interesses, tá bom? Então por isso aqui, por essas duas questões é falso. Questão 14. Uma das razões pelas quais pode haver desabastecimento de água na cidade é o desrespeito pela lei ambiental, como a gente viu naquele vídeo, né, sobre quando faltou água em Goiânia. A gente viu que não houve um respeito à questão ambiental, os rios não estavam sendo protegidos, né? E principalmente as nascentes e o leito dos rios. Então, esse aqui é verdadeiro, conforme o vídeo que a gente viu lá nas trilhas, na aula de trilhas. Questão 15. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10, né? Então vai ficar 1,1, que a vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4 casas. Se ela deslocou para a direita, o número aumentou, o expoente vai diminuir, né? Como a gente já viu nos estudos em sala. Então, o expoente negativo menos 4, né? Porque deslocou 4 casas para a direita. Ok? Então, por isso a alternativa é falsa, porque falou que era 10 elevado a menos 3 e não 10 elevado a menos 4. Beleza, pessoal? Bons estudos, coloquem tudo em ordem e viem em atividade.